Olá, 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 pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje, dia 15 de dezembro de 2022, estou aqui mais uma vez, professor Márcio Faria, para dar seguimento ao nosso projeto Vida de Professor, esse projeto que começou lá no auge da pandemia e que agora tem sido feito com muito carinho, com professores e professoras de todo o Brasil que têm participado, que têm contado as suas histórias sobre a carreira docente e que tem me dado uma especial alegria porque cada episódio a gente tem experiências melhores que as outras, mais intensas que as outras, mais engraçadas, mais divertidas e mais ensinamentos. Eu particularmente saio cada vez mais completo, cada vez mais feliz quando existe um episódio como esse. E o de hoje é especialíssimo, né? Vamos receber uma querida amiga da qual eu sou um grande admirador. Ela já está aqui conosco, a professora Flávia Rio, que é uma parceira de primeira hora para inúmeros projetos que felizmente eu tenho tido a honra de poder tocar em conjunto com ela. E eu tenho absoluta convicção de que vocês vão gostar muito desse nosso papo, dessa nossa conversa sobre a vida de professor. Ela já está aqui, eu vou aceitar o convite dela, mas não sei antes dar boas-vindas a todo mundo que está por aí. Eu já vi meu querido amigo professor Bruno, nosso parceiro também, grande doutor Walter. Deixa eu ver mais quem está por aqui. Meu amigo Ricardo, que bom estar por aí. Pamela, que legal. Bom, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, como disse. Vou aceitar o convite dela aqui para a gente poder começar a nossa live. Não perdermos tempo, porque o tempo da professora Flávia é raríssimo. Pessoal vem chegando aí. Olá! Olá, meu amigo, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô sim. Me ouve bem também? Bem, tá tudo ótimo. Ah, Que que bom, que bom. maravilha, isso é Que muito legal. bom. Que Boa bom que deu noite a certo. todos. Estou muito feliz de você estar aqui comigo. Quando você aceitou meu convite, você sabe disso, eu já te falei, mas faço aqui questão de registrar em público quanto fiquei feliz, né? E eu sei da sua agenda mais que atribulada, nós vamos falar um pouco disso também mais para frente, mas que bom que deu certo. Espero que a gente possa ter aqui uma ótima conversa. Tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Aqui, querida Flávia, como nossos amigos também que já nos assistem sabem de algum tempo, nós não temos muitas formalidades, né? A nossa ideia aqui é que a gente vá realmente conversando sobre a carreira de professor, sobre a vida do professor e da professora, para que nós possamos também nos conhecer um pouco mais e que os nossos seguidores aqui também aproveitem bastante o nosso bate-papo. Nós temos hoje, por incrível que possa parecer, o 35º episódio, se eu não estou equivocado, se a minha conta não está perdida, 36º episódio do nosso projeto que começou lá atrás e que a ideia é que ele continue por muito tempo, porque muita gente tem gostado, né? E esse é o nosso último episódio desse ano de 2022 e a gente não poderia ter, né, uma melhor forma de encerrar. Então eu queria primeiro, obviamente, te agradecer por ter aceitado o meu convite e já te passar a palavra para que você pudesse começar contando para a gente um pouco, Flávio, da sua carreira como professor. Eu sei que se a gente for contar com detalhes, vamos ficar aqui até amanhã, mas queria que você dissesse para a gente quando que começou, como é que funcionou essa ideia, da onde surgiu esse estalo na sua cabeça de ser professor, se é algo de infância ou não, enfim, conta um pouco para a gente. Mais uma vez, obrigado e boa noite. Boa noite, querido amigo Márcio, boa noite a todos que estão conosco, tantos amigos, né? Colegas de profissão. Primeiro, eu queria parabenizar você, Márcio, pelo projeto. Eu sou uma espectadora assídua, eu sou fã de carteirinha do projeto. Assisti, creio eu, que todos os episódios, Legal. porque eu acho que é uma forma. Passaram, né, pelo seu projeto, tantos professores, tantos amigos, muitos deles são amigos nossos, que eu admiro. Então eu queria, desde o início, eu achei uma ideia genial a gente conhecer assim o backstage, né? Porque acaba mas assim, a gente acaba, quem é amigo nosso, a gente vê o backstage. Mas quem não é nosso amigo,
a gente também saber se é só com a gente, né? Que tem todo um backstage ali de carregar piano, como é, como não é e tal. Então, assim, eu acho que é um programa, um projeto muito empático, sabe? E para mim, eu, pelo menos, assim, é como se fosse uma série que a gente fica esperando o próximo capítulo. E estar aqui com você hoje, falo isso de coração, é uma alegria muito grande, né? Enfim, e espero que, de alguma forma, esses causos, assim, lógico que certamente não com a mesma envergadura dos colegas que precederam, mas sejam, assim, pelo menos interessantes para a gente humanizar um pouco essa profissão, né? Então, queria de público parabenizar e dizer que eu sou fã de carteirinha do projeto, sabe? Obrigado. Saiba disso. E achei a ideia genial. E agradecer, né, quem está aqui com a gente, lógico, né, para saber, em pleno século XXI, Brasil, vida de professor, né? Então, agradecer por todos que estão conosco. Bom, a minha história, né? Na verdade, eu vou tentar assim, porque professor fala muito, né? Não tem jeito, assim. Quando o professor fala, você fala muito, eu falo assim, por isso que eu sou professora. Porque senão eu ia ter que fazer outra coisa. O professor que é mudo, realmente tá na profissão errada. Mas eu Exato. vou me policiar ao máximo, que é algo que a gente sempre, como professor, a gente sempre é um eterno estudante, então a capacidade de concisão, certamente eu estou exercitando com a idade. E eu acho assim, acho que o primeiro passo do meu interesse como professor para tentar objetivar foi, desde muito cedo, a minha curiosidade pelo novo. Então, assim, enxergar o aprender, o processo de aprendizagem e a obtenção de conhecimento como um tesouro, como uma conquista, sabe? Como uma pessoa que gosta de videogame e quer passar para as etapas subsequentes, sabe? Então, isso sempre despertou o meu interesse. E eu sempre, desde sempre, enxerguei o professor, com os professores de uma maneira geral, com muita admiração. Então eu chegava em sala de aula desde muito pequena, então você não tem uma data, não tem uma virada de chave. Quando o professor, uma professora, né? Porque eu tive professoras no Fundamental 1, vamos colocar assim que falam hoje, né? Pra gente não declinar a idade, né, Márcia? Então, a gente muito moderno no Fundamental 1 eram professoras. E aí, eu ficava muito encantada porque eu enxergava nelas como se elas estivessem trazendo, junto com elas, uma arca do tesouro. Então, que eu saía da aula com uma gama de informações e novidades, e eu entendia mais o mundo, e eu me assenhoreava mais do que estava acontecendo, sabe? Então, eu me sentia mais, vamos colocar assim, mais consciente, portanto, tendo crescido mais poderosa, mais independente, uma criança mais independente, sabe? Com mais autonomia a cada aula que eu saía. Então, eu tinha esse sentimento. Então, isso sempre aconteceu, né? Então, essa admiração foi algo que sempre aconteceu. E eu acho que o professor, ele, não sei, eu não sei, pelo menos para mim não existiu isso, do momento que eu falei assim, agora eu serei professor. Não foi isso. Foi esse encantamento pelo processo de aprendizagem, pela troca, que me fez me tornar uma eterna estudante. E nesse processo de troca, acabou sendo natural num determinado momento, dentro dessa troca, eu passar a ocupar uma posição, vamos colocar assim, que se intitula de professor, vamos colocar dessa forma, tá? Mas eu acho que sempre foi algo muito orgânico na minha vida, o encantamento pelo processo de aprendizagem. Foi isso que me conduziu. Agora, houve alguns estalos, tentando ser bem objetiva, e eu acho que um marco foi, assim, eu fui aluna da cultura inglesa desde muito jovem, e lá é uma instituição, eu não tenho contato há alguns bons anos com a cultura inglesa, mas é uma instituição de excelência, uma instituição que valoriza o professor. Então, desde sempre, os professores da cultura inglesa sempre deixaram muito claro que tinham muito orgulho de ser professores da cultura inglesa. E eram professores, assim, de um nível de excelência incomparável, comparável. E com a seriedade, sabe, super criteriosos. Então, eles eram muito, uma instituição que era muito rigorosa, muito rigorosa. Então, muitos colegas, muitos amigos passavam muito bem em escolas difíceis e tinham dificuldade de passar na cultura inglesa.
sofriam mais para passar na cultura inglesa. Então era muito rigoroso, mas os professores tinham muito amor pelo que faziam, faziam muito bem, tinham muito orgulho. E num determinado momento, uma professora que eu já não me lembro mais qual foi, que eu tive ótimas, várias excelentes, mas ela eu era bem jovem, adolescente, provavelmente, pré-adolescente, e falou que tinha um determinado professor da casa que ele tinha uma outra profissão, como, por exemplo, médico, engenheiro, não sei. E era professor da cultura inglesa. E que era compatível. E assim, ali eu me lembro que caiu minha ficha, sabe? De que é possível. Porque eu não pensava assim, eu vou, sei. Então, isso ficou no meu radar. E depois também eu fiz aquelas provas todas de Cambridge, e uma delas, né, a mais elevada, autoriza que você fizesse complementação pedagógica e você realmente lecionasse inglês. Então, isso se tornou para mim algo muito palpável, muito factível, sabe? Essa conciliação. Então, assim, isso se tornou concreto para mim, embora naquele momento, à primeira vista, se tornasse mais concreto na parte do inglês, sabe? Nessa troca do inglês. E aí, de fato, essa semente acabou frutificando, porque quando eu tinha uns 18 anos, assim que eu entrei na faculdade, fiz 18 anos, não sei nem se eu tinha 19, é, eu, eu fiz um processo seletivo para professora de inglês num curso. E assim, a cara de pau é realmente o skill máximo do professor, né, Márcio? Assim, um professor sem cara de pau realmente, assim, não tem a menor condição. Então, assim, realmente esse skill eu acho que é um pouco inato. E aí eu, lá com 18, vamos botar 19 anos, né? Fui eu a me inscrever serena, né? Para professora de inglês, tranquilamente, com a tranquilidade da pessoa sem noção. Me inscrevi, fiz. Aí, não, serena também, né? Vamos lá, prova discursiva, prova de aula, dando aula para diretora e tal. Serena também, não faço isso há 19 anos. E tudo, entrevista depois e tal. E eu serena. E aí, eis que eu fui selecionada, vai saber. E aí eu comecei realmente como professora de inglês para pré-adolescentes, né? Então, esse foi o início da minha docência formal. E aí depois eu comecei a estagiar em direito, né, e tudo, e aí se tornou inconciliável, e aí realmente eu foquei no direito. E a docência no direito foi porque desde a graduação eu fiz prova de monitoria, que na UERJ é muito rigorosa, né, para monitora de teoria geral do processo depois de direito processual, com duas etapas, prova discursiva e entrevista. E eu me lembro que na TGP foi o professor, que eu me lembro, assim, pelo menos foi o professor, eu lembro muito bem do tal professor Afrânio, foi o professor Humberto Dalla. E eu lembro muito bem do professor Afrânio numa entrevista interminável comigo, sabe? Sobre jurisdição voluntária, se a jurisdição, sei lá. E eu lá, sei lá, com 19, 20 anos, se tanto, sabe? Posso imaginar. O professor Afrânio lá e tal, enfim. Então eu me lembro disso. Então, assim, esse foi o debut, né? Digamos assim, no ensaio de Que debut, docência. né? Foi o debut. E aí fui monitora de pessoas sensacionais, assim. Então, eu nem vou comentar, mas eu fui monitora de professores, entendeu? Hoje em dia e tal, da mesma forma que foi monitor meu, o professor Flávio Mirza, de Teoria Geral do Processo. Então, assim, na UERJ, eu acho que ainda tem, mas tinha muito forte esse ambiente de quem tinha essa inclinação acadêmica, realmente, em vez de ter férias, o Dó tem 70 anos, em vez de você ter férias, como as pessoas normais, você ficar estudando as férias todas para quando começasse o semestre letivo, você fazer a prova de monitoria. Ou seja, o pessoal Mirza uns 65, exatamente. É por aí, então, Zé. exatamente. E aí eu vi esse pessoal. E aí eu falei, meu Deus, né? Eu vi o Mirza ali, jovem e tudo. Ele era lutador de jiu-jitsu, né? Se não me engano, era jiu-jitsu, Flávio Mirza. E tal, nananã. E também monitor de TGP e ele era monitor da minha turma. Voluntário, porque ele passou ao mesmo tempo. Flávio, exatamente. Eu jovem. O Zé Roberto ganhou vários pontos aqui, como meu amigo. E aí... Matando a idade da galera. Exatamente. Exatamente. E aí ele fez ao mesmo tempo processo penal e TGP, e passou nos dois, o primeiro. E aí ele foi para o Afrânio, ser monitor do Afrânio remunerado e da nossa turma voluntário, exatamente porque não tinha muito o que fazer. Então, por aí você vê que o professor é sempre uma pessoa, o parafusinho frouxo, sabe? Aí eu já comecei a encontrar minha colegagem
o pessoal do Parafusinho Frouxo. E E assim seguimos daí foi juntos embora. até hoje. É. E aí depois teve estágio docente na própria UERJ, porque eu fiz mestrado e doutorado lá. Então eu cheguei a ministrar aulas, né? E aí depois, tempos depois, é interessante, porque quando eu fui pegar meu diploma de doutorado, eu acho, tinha uma moça, uma jovem, trabalhando nesse setor. Ela falou: Ah, professora Flávia, você me deu aula na turma do professor Dado. Então, quando ela falou isso, eu parei para pensar, mas mais ou menos quando? Ela disse mais ou menos quando. Eu falei: Ah, então foi no estágio docente. Então, ela foi minha aluna do estágio docente e, veja, era concursada da UERJ já, e já ia fazer outros Sim. concursos e tal. E depois o concurso da UERJ, que na época que eu fiz já precisava ter concluído o doutorado, não tinha mais aquele ciclo de professor assistente, só adjunto, que eu fiz em 2013, assim que eu concluí o doutorado, né? Fora isso, eu dei aula na Cândido Mendes, né? Tô aí com super crédito aí para receber. Dei aula na Cândido Mendes de Friburgo, dei aula na Emerge, na verdade dou aula até hoje na Emerge. E então, assim, fixo foram esses os ambientes, fora aulas avulsas e assim por diante, mas de lugares fixos foram esses. E estou aqui. Essa foi Que a bom, trajetória de algumas décadas. que bom. Poucas décadas. É, Teremos muitas pela frente, certamente. Bom, exatamente. bom, você falou um pouco de professores aí, a gente citou nomes de colegas, mestres que deram aula para mim também, né? E aí a minha próxima pergunta tem a ver com isso, assim. É claro que você teve inúmeros professores e professoras que durante a sua carreira acadêmica te influenciaram, né? Que te mostraram exatamente como proceder, enfim. E a ideia dessa live, o pessoal já sabe, e aqui é importante sempre refrisar isso, deixar isso bastante claro, é também prestar uma homenagem para os professores que foram nossos professores, né? Então, eu sei que é difícil escolher um ou dois ou três nomes, enfim, mas se você pudesse declinar alguém que você gostaria de dizer, olha, essa pessoa aqui, ela me influenciou positivamente de uma forma tal que eu queria prestar uma homenagem. Tá. Fique à vontade. Vou tentar ser bem rápida. Eu acho que eu não posso. Eu sei que ela não vai estar ouvindo, mas eu não posso deixar de registrar. Eu perdi o contato. Mas uma professora minha de português, Vera, que foi uma professora no primeiro ano e no terceiro ano do ensino médio. Ver se eu falei certo, né? Acho que agora é isso. E ela é incrível, uma pessoa cultíssima, muito alta astral, uma professora excelente, sabe? Aquela professora, ao mesmo tempo, que sabia dialogar muito bem com a juventude, mas assim, muito erudita, com uma cultura impressionante. Então, assim, o ensinar para ela era algo muito natural. E ela era muito dedicada. Minha escola não tinha redação, não tinha aula de redação, era só literatura e gramática. E eu sabia que seria muito importante para o vestibular em direito. Então eu fui procurá-la. Eu falei, puxa, Vera, como é que eu faço agora e tal? E aí, veja só, Márcio, ela me recebeu na casa dela. Casa dela. Olha, que legal. Dar dica de redação e conversar e tudo mais. Eu lembro que ela tinha um gato siamês. Sempre que eu passo pela porta do prédio dela, eu lembro. Um gato siamês lindo e tal. Então, assim, isso para mim, ela não sei se ela sabe, mas entre vários professores que eu tive até o ensino médio, ela realmente foi a prova viva do que é ser um professor. E ela fez muita diferença na minha vida, tanto que eu passei no vestibular como eu queria, sem curso de redação, sem base de redação. Segundo foi o Assis, que é professor do cursinho, que eu fazia de tarde, segunda, quarta e sexta, depois da escola, no terceiro ano. E ele é uma lenda viva em Niterói, porque ele é um professor ele é um professor de cursinho, na minha época era o cursinho, e ele dava aula de todas as matérias, e muito melhor do que todos os Olha, professores. Aí eu falava assim, isso lógico não é verdade. Então eu fui lá ver, e é verdade. Então assim, era ele, em pé, no meio de uma sala de aula, todo mundo em volta, e ele começava assim, ground zero do nada, e de repente ia complicando, e ficava muito mais complicado do que o seu professor da escola tinha levado, pô, 1000 vezes mais tempo para dar. Então, assim, era sensacional. Uma pessoa com QI, assim, legal. acima de todo mundo que eu conheço e que ministrava todas as matérias. E ele tinha faculdade na época, que eu me lembre, de filosofia e engenharia que ele fez ao mesmo tempo. E ele não conseguiu nunca deixar de ser professor, porque nunca deixaram ele. Ele começou como professor particular e tal, para ajudar a pagar as contas e nunca parou.
E o curso era ele, e todo mundo de medicina, engenharia, direito, todo mundo ia para ele, e todo mundo que realmente se dedicasse passava. E eles chamavam todo mundo pelo nome. Eu encontrei com ele na rua, pô, décadas depois, e ele, oi, Flavinha, como foi a UERJ? Então, assim, É. ele assim, ele me estimulava muito, me chamava pelo nome, dizia que ia dar tudo super certo. Quando ele falava comigo de mim, eu falava assim, gente, será que é isso mesmo? E isso para o aluno faz toda a diferença, porque a gente fica muito sem referencial, né, Márcio? Então, o professor olhar para você e falar, não, é você, eu acredito em você, faz toda a diferença para a vida daquele aluno. Então, assim, fez diferença. Uma pessoa que eu admiro imensamente, uma figura humana humilíssima. E que, assim, veio de uma origem super humilde e se tornou uma pessoa com um nome, assim, gigantesco, uma admiração enorme. Tem, assim, centenas de pessoas que são profissionais brilhantíssimos que ganharam o mundo, que são gratos a ele. E ele conseguiu um conforto financeiro muito grande também, lecionando, né? A partir da vocação dele. E no direito, eu acho que o que eu levei mais susto foi que não tinha muita diferença de idade entre a gente e os professores, e professores excelentes. Isso me deu muito susto. Porque na escola eu tinha muita diferença de idade, meus professores eram muito mais velhos do que eu. E na faculdade não, então eu levei muito susto com isso. Eu falei, como tirar essa diferença tão rápido? Realmente eu fiquei bem chocada. Eu não ficava olhando a RG dos professores, mas eu já bati o olho, já ficava bem chocada com aquilo, e aquilo me assustava, sabe? E aí, realmente, na UERJ, o que me fez enveredar para o direito processual foi realmente o exemplo de professor do professor Humberto Dalla, que foi o patrono da minha turma, e que era aquele professor também, assim como a Cis e a Vera, que chamava os alunos pelo nome, a Fran até brincava, que andava no fórum com o Dalla, e o Dalla falava, boa tarde, fulano, boa tarde, fulano, boa tarde, aqui. E o Afrânio, que também era professor nosso, falou assim, gente, muito complicado. Graças a Deus que eu ando com aquele menino, o menino é dela, no fórum. Porque aí as pessoas me cumprimentam, eu cumprimento ele também, ele responde pelo nome, depois vai que da onde? Não, nosso aluno da turma tal, do período tal, de não sei o quê. Então, realmente, ele lembrava os alunos pelo nome. E ele tinha um hábito, o professor Humberto Dalla, de dar um livro, eu tento fazer isso com a minha turma até hoje, dar um livro para a melhor prova. E quando eu fiz a primeira prova de teoria geral do processo, eu achava que eu fosse muito mal, porque eu percebo isso com os meus alunos de TGP. A gente se faz uma imersão muito grande em direito civil, e depois de 4 semestres, você mudar a sintonia para a teoria geral do processo, às vezes não é muito intuitivo. Os meus alunos de TGP, eu não sei se você percebe isso, né, Márcio? Às vezes demora para se sintonizar. E eu achei que eu tinha. E o professor Humberto Dalla dava provas muito difíceis naquela época. Ele falava, eu sou do concurso do MP, o que o Paulo César não deixa eu colocar lá, eu coloco aqui, a última questão. Então, a última questão não tem gabarito. E aí eu fiz essa prova, falei, fui muito mal, embora eu tenha estudado, nem vou na vista de prova. Nem vou, aí nem fui. Aí cheguei no final, e aí o Rafael, colega nosso, que hoje em dia é juiz federal, chegou e falou assim, Flávia, o professor Humberto Dalla quer saber quem é você. De qualquer maneira, eu falei, Jesus amado, já imagina até por quê. Que eu Aí lá fiz, fui né? eu falei, já sei por quê, porque assim, como a pessoa tira 0, né? Tô solidário. Aí lá fui eu, assim, super constrangida, querendo, sumir. Aí lá fui eu, aí Rafael foi me levar, falei, vou ter que ir, né? Aí Rafael, essa aqui que é a Flávia, essa aqui é a Flávia. E aí o professor Bertela falou, parabéns, prazer em conhecê-la, Flávia, porque a sua prova foi a melhor da turma. E eu queria te dar um livro. Então, assim, aquilo Ah, realmente me chocou, sabe, Márcio? Então, foi um episódio que realmente foi um divisor de águas. E aí, em seguida, ele falou, Flávia, você é uma aluna tão boa, terá prova de monitoria porque você não faz e tal. Então, eu acho que esses incentivos de professores que no meio de uma turma de 100 alunos chega e fala, olha, é a melhor prova, você tem futuro, investe, faz a diferença. Então, assim, a sim. minha caminhada, eu tenho esses professores que disseram, não, como a Vera, vem à minha casa, vou te ensinar sem nada em troca. O Assis falou, não, Flávia, você vai longe, do nada. O professor Humberto Dalla, que nem sabia quem era, viu minha prova, falou, não, quero saber quem é essa Flávia. Então, são pessoas que eu tenho muita gratidão. E eu conheci muito depois, mas o professor Leonardo Greco, que é uma pessoa, que é um professor por vocação,
que tem brilho nos olhos, né? Quando vai dar aula. E é uma pessoa também que me inspira muito a eu tentar não perder o brilho nos olhos, seja em que idade estiver. Então, acho que esses são os principais referências minhas, sabe? Legal. E é bom que você ter falado assim, porque cada um numa fase diferente da sua vida, pelo que eu pude perceber, não, claro, ninguém duvida do seu brilhantismo, ninguém duvida da sua capacidade, que era notada desde o início. Mas mesmo assim, o professor poderia dizer, não, essa é uma excelente aluna, ela vai seguir o caminho dela. Não, todos eles tiveram ali o cuidado Todos. de pegar você pela mão e te É, colocar num patamar muito maior do que você já estava. Isso é muito legal, né? Perceber ali o tino do aluno e conseguir fazer com que ele consiga se sentir ainda mais motivado para poder levar adiante aquele e estudo, professores aquela carreira. desprendidos, né, Márcio? Eu acho que isso E traz isso. ficou bem travado para mim aqui. Eu estava travado para você? Pessoal, Não, de repente foi a minha não? internet, pode ser a minha. Então, Pode assim, eu ser. queria só pontuar Bom, isso, que eles fizeram a diferença. que bom, que bom. Bom, queria te fazer duas perguntas em conjunto, todas elas têm a mesma ideia, ambas têm a mesma ideia, mas com focos diferentes. Vou explicar para quem está nos assistindo agora pela primeira vez. Nós, durante a carreira de professor, temos inúmeros momentos marcantes. Isso é natural, né? Toda profissão, mas na nossa isso é muito intenso, né? E a gente tem, claro, inúmeros momentos marcantes positivos, certamente que superam de forma gigantesca os negativos, mas também há aquele dia, aquela situação, aquela coisa que eventualmente não funciona, a coisa não encaixa, o projeto não dá certo, acontece algum fato. E a minha ideia aqui, Flávia, como você bem sabe, é tentar mostrar que a vida do professor ela é muito boa, mas também tem algumas dificuldades, ou na verdade muitas dificuldades, né? Se o aluno, ou a aluna que está nos assistindo agora, que pensa em ser professor, é bom que ele tenha esse choque de realidade, tanto positivamente como negativamente, se for o caso. E aí eu queria que você pudesse contar para a gente um momento marcante na sua longa carreira de professora, que você, olha, esse dia realmente eu cheguei em casa muito feliz porque aconteceu isso, e eventualmente um momento não tão legal, que alguma coisa não deu certo, que você dali tirou uma lição ou não, enfim, que você possa compartilhar conosco. Maravilha. Bom, eu queria rapidamente destacar três momentos positivos. Um foi o concurso da UERJ que eu fiz grávida do João Pedro, que você bem conhece. Então, Meu assim, grande amigo. pois é. E aí, assim, porque eu tava já bem grávida. Então, assim, foi um momento muito impactante porque eram dois projetos, né, de vida simultâneos se encontrando ali e eu fiquei muito feliz que funcionou, que deu certo, sabe? Os dois e caminham juntos, digamos assim, o João Pedro e a docência na UERJ como concursada. Então, assim, eu tava com uma barriga tão grande que, assim, para chegar no microfone do Salão Nobre, entendeu? Era até complicado para poder fazer a prova de aula. Então, foi junto, né? Foram projetos gestados juntos e que deu certo. O outro foi o chá de bebê surpresa, que a minha turma regular da graduação de Direito Processual da noite fez para mim. Eu trabalhei até a véspera da Ana Cecília nascer, que é a minha caçula, né? Eu já era professora da UERJ. E o que aconteceu foi que Ana Cecília, enfim, eu não me poupei como eu deveria. Ana Cecília acabou nascendo prematura. Então, eu realmente trabalhei. Era para eu ter trabalhado no dia que ela nasceu. E eu ia pro cartório. E aí, enfim, mas só que deu tempo deles fazerem uma festa surpresa para mim, um chá de bebê, com tudo, salgadinho, bolo, refrigerante, Que legal. bola, presente. Então, assim, eu fiquei muito emocionada, porque eu não esperava. Porque como eu faço chamada, eu sou aquela professora meio, né, meio cri-cri. Então, assim, eu fiquei muito feliz e muito impressionada e muito comovida com essa sinalização deles, sabe?
Então, e aí eu entrei de licença, voltei e tal, e depois eu até fui para a ninfa da turma deles. Então, fiquei muito, muito Nossa, feliz por isso. A gente teve até esse gap é. e eu tive essa questão. Então, nunca me esqueci. E as conquistas dos alunos. A mais recente, um aluno meu, Thiago Belo, ele acabou de me falar, professora, tem que correr com a monografia porque eu consegui uma bolsa na Emerge, no processo seletivo, sabe? Então, assim, isso faz tudo valer a pena, né? Você pode ter tido, assim, pode ter uma turma com 125 alunos. Se um aluno foi interessado, né, e conseguir alcançar os objetivos e os sonhos, tudo valeu a pena. Então, assim, queria aqui, de algo bem recente, registrar de público o orgulho, a alegria desse meu aluno Tiago, que a gente vai ter que trabalhar essa monografia dele aí em Natal e Ano Novo, mas vale super a pena, Vai sabe? compensar, certamente. E o É. negativo, eu acho que assim, eu acho que é um pouco a mudança geracional, né, da nossa época para essa, que realmente há uma deferência menor à figura do professor. De certa forma, o professor, a gente, né, quando a gente pontua algumas questões, alguns critérios, algumas exigências, não é para o mal do aluno, e às vezes o aluno tende a receber essa geração dessa forma. E tem uma tendência, essa geração, digamos, muito mais do que a nossa, a transferir muito os contratempos pessoais, as dificuldades pessoais para o professor, de modo a obter exceções. Isso digamos que ocupa muito do nosso tempo, pelo menos do meu, não sei se enfim, que acontece Com a sempre comigo, relatora. É. mas assim, isso não, eu jamais faria isso com o professor meu. E até porque eu sei que o professor, eu deduziria que o professor também tem muitos problemas, entende? E ele não transfere para mim. Então, assim, isso é um ponto que desgasta, sabe? E um fato concreto específico, eu acho que foi um episódio na UERJ que eu pedi, que não estava pautado, e aí teve uma reunião do Conselho Departamental em que foi pautado na hora acabar com horários seguidos para a disciplina. Então, dar os 4 tempos da obrigatória seguidos, o que já acontece em várias instituições, né? De fato, eu fazia isso porque eu estava com uma filha recém-nascida, em aleitamento, né? Ela tinha, sei lá, tinha acabado a minha licença, tinha meses, né, Ana Cecília. E aí, pelo menos, eu me ausentaria uma noite só, sabe? Em vez de 2. E diminuiria também o risco de eu não ter quem ficasse com ela. Porque a gente não tinha tido pandemia nem nada, então, assim, todo mundo era presencial 100%, inclusive meu marido. E aí, quando pautaram isso de surpresa, né? A pauta surpresa, eu falei assim, aí eu expliquei essa questão pessoal minha. E aí, enfim, fui super vencida. E aí, assim, uma das falas foi assim, que eu tava querendo transferir um problema pessoal meu para a faculdade. Esse ponto, assim, me calou muito fundo. E talvez tenha sido um episódio que tenha mudado a minha, a minha perspectiva de vida e de comportamento no ambiente de trabalho, entendeu? Para tentar ter cada vez um ambiente de trabalho mais empático. Então, assim, não acho que seja o problema seu e que você esteja incomodando se a gente está num ambiente construtivo, né? Academia, uma fraternidade. E, enfim, eu não estava querendo um jeitinho brasileiro, nada disso. E realmente eu Sim, sim. tinha uma filha, estava É, lá, já estava é. acabando de voltar da licença maternidade e tal. Então, acho que esse foi um capítulo, assim, que me doeu muito, sabe? Me doeu muito. Então, assim, de fato foi derrubada e até hoje está derrubada essa questão, com uma exceção lá e tal. Então, foi isso. Tá. Não, mas assim, vamos focar naquela ideia do copo cheio, É, né? Do, vamos. do copo, do copo Tanto que eu cheio. dei E realmente a gente muito tem mais alguns exemplo de coisa sabores. boa, coisa boa. Sim, 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 sim. E eu queria só reforçar uma fala que você teve sobre os méritos, né, as conquistas dos alunos, né? Isso para mim também é algo assim, eu fico muito feliz. Assim, é algo que a gente se sente um pouco ali, né? E essa semana, por exemplo, já que você citou um caso recente, houve a posse do Ministério Público do Paraná, e aí, por acaso, eu vi uma foto e tinha 2 alunos da faculdade, os 2 foram meus alunos, os 2 tomando posse em conjunto, quer dizer, saíram de Juiz de Fora e foram lá para o Paraná tomar posse como promotores. E os 2 estavam em conjunto, um do lado do outro ali, certamente, né, vão fazer muitas amizades lá, mas saíram daqui juntos e foram para lá juntos.
E a gente, claro, eu fico num orgulho danado, né? Assim, eu acompanho Muitos um vêm fazer pouco a vida mestrado e doutorado deles. na UERJ, te Não, elogiam, né? e Falam aí, isso que eu super ia falar agora, bem. ia falar agora. Essa semana, fazendo a propaganda da nossa live para os nossos alunos, alguns aqui devem estar nos ouvindo, eu disse, olha, eu vou conversar com a professora Flávia essa semana, e, coincidentemente ou não, tem uma aluna nossa na faculdade que está na última fase do processo seletivo do mestrado lá, é, e sem querer já fazer uma campanha por ela, mas já fazendo, né, ela está lá, e então aproveitem a oportunidade, porque, de fato, né, existe esse caminho, cada vez que vocês conseguem, a gente fica certamente muito mais feliz, né? Então, eu corroboro integralmente Não com é? essa sua fala, porque essa realmente é uma alegria que a gente tem. Eu Né? É acho. muito legal você ver o aluno crescendo, o aluno se desenvolvendo. Depois, às vezes, eles voltam e falam, olha, aquele dia que você deu uma aula assim assado, aquele tema que você falou, isso para mim foi importante, foi legal. E isso também a gente fica muito feliz, né? Que bom que a gente pode ajudar de alguma maneira, né? Acho que mudar a vida das pessoas isso é muito, muito, muito importante Exatamente. para nós. Né? Bom, a gente está Exatamente. falando sobre ser professor, sobre mudar a vida, e também temos muitos colegas aqui, né? Já passou por aqui, não sei se ainda está aí, nosso casal 20 do processo, Marco está aí com Renata, sua orientanda, Luiz também está por aí, José, a gente já falou sobre ele, viu uma galera boa aqui, todos nós professores e professores, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas aulas, sobre o seu método de aula, sobre as suas avaliações, se você tem alguma dica especial sobre isso, já que a gente tem muita gente também que está começando a carreira aqui nos assistindo, enfim, conte para nós um pouco dentro da sala de aula como é, professora Flávia. É, na verdade, existem várias Flávias. Existe a Flávia da graduação, existe a Flávia da pós-lato e existe a Flávia da pós-estrito. Então, a abordagem é muito diferente. E existia a Flávia da aula online, que a gente teve que fazer na pandemia, e existe a Flávia da aula presencial, da graduação. Então, assim, é muita Flávia. E o que que Tarefa. acontece? Existe, porque na verdade assim as demandas são, as expectativas são diferentes, né? Então assim na graduação, que para mim é muito importante, e eu acho que dar aula na graduação dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho, porque você está pavimentando a estrada para eles percorrerem. Eu acho muita responsabilidade. Então, assim, para mim, você quer acabar comigo? É alguém chegar para mim assim: não, não tem base nenhuma. A pessoa, sabe, vem para uma pós, para uma. Ah, não tem base nenhuma. Então, assim, autodidata. Olha, isso acaba comigo. E é exatamente. E como eu tive uma base muito boa, com assim, e eu saí da UERJ com botando passei no concurso para cartório, numa época que não tinha realmente cursinho, não tinha, né? Não tinha quase livro, não tinha nada, foi com a base da UERJ. Então, assim, eu acredito na graduação. E então o que eu tento trazer para o meu aluno da graduação, eu começo a minha aula do zero, né? Tento ser o mais didática possível para contextualizar o instituto, trazer um conceito super didático do instituto, e dali a gente vai esquadrinhando, destrinchando aquele conceito e sobe rápido, entendeu? A gente sobe rápido para voos mais altos. Então, assim, meu aluno da graduação, eu não dou mole para ele, eu já estimulo o espírito crítico, já traz repetitivo. Então, assim, eu passei a colocar slide para dar uma dinamicidade maior. Eu comecei com slide no Emerge, porque os alunos ficavam obcecados com anotar o número dos recursos todos, que é números imensos. E eu gastava tanto tempo editando que eu comecei a fazer slide. Eu adotei na graduação da UERJ. E super funcionou. Porque como é muito recurso, é muito precedente, é muito repetitivo, é muita lei esparsa que eu coloco para os meninos, porque eu metralho eles com a informação mesmo. Então, assim, o slide já fica lá. Então, o slide, eu brinco com eles. Professora, eu não recebi o slide. Eu falei, mas o slide não faz prova, não. Porque o meu slide é só aquelas informações que eu não quero o pessoal pedindo para eu ficar repetindo, Sim, entendeu? claro. Mas é isso. Então, assim, não tem, meus alunos de graduação não são café com leite. Não tem nada café com leite. Mas, em Que bom. compensação, na graduação, na avaliação, eu tento, pelo menos, nivelar por cima o conteúdo que eu ministro e desenvolver com eles o espírito crítico. E como eu caminho com eles de TGP até processo 4, eu correlaciono. Agora, em processo 4, eu falo para eles assim: vamos lá, e dessa decisão vai caber o quê? Vamos lá.
Respondo. Eu não vou falar, né? Então, assim, eu já falo para eles, né? Tá, a gente tem agora, então, né? Vai ter aqui um esboço de partilha que o Partido Judicial vai apresentar agora. Adivinha o que vai acontecer agora, já que a gente está no inventário com herdeiros com posições dissonantes? A pessoa imagina que vão ouvir eles, né? Exatamente, ouvi-los. Então, assim, eu mesmo vou colocando eles para pensar, raciocinar o que seria um processo democrático. Então, eles me respondem. Então, eles vão trazendo a bagagem e construindo esse quebra-cabeça que é o processo civil. Não como algo, digamos que, artificial, mas como algo natural que faz sentido, né? Então, e aí na avaliação, é basicamente o que eu dei em sala de aula, não tem pegadinha, prova discursiva, duas questões teóricas e 2 casos práticos que eu vejo que eles vão encontrar na vida deles, sem pegadinha nenhuma. Então, realmente, alguém chegou, te contou essa história, e aí? Então, enquanto magistrado, se foi formulado esse pedido, como você se pronunciaria fundamentadamente, né, em breves palavras? Ou foi apresentada uma manifestação, você como advogado da pessoa X, né, da contraparte, como responderia? Por quê? Porque eu percebo que os alunos, como são turmas muito grandes, com origens e perfis muito diferentes, alguns vão bem nas teóricas e não vão bem no caso prático e vice-versa. Então, é uma oportunidade de todo mundo se desenvolver naquilo que for melhor e trazer um equilíbrio. 2,5 para cada uma, 10, e é isso. E eu premio a melhor prova. Então, na graduação é isso. Na Legal. especialização muda um pouco, eu tento impor um ritmo mais rápido, mas também tendo a começar do zero, porque na especialização a gente vê que tem muita gente que não vem com uma bagagem, e às vezes é uma pessoa que está, por exemplo, em societário, está em consultivo e quer fazer a pós para emergir no contencioso. Então, eu acho importante a gente começar do zero e subir rápido com eles, porque são turmas que tendem a ser heterogêneas. E no mestrado e doutorado é só diálogo, aí é só debate. Debate, debate, debate em cima de debate. Então, tem várias Flávias aí, conforme o curso que eu vá ministrar e o público. Essa que é a ideia, adaptar, né? Eu pude ter a honra de assistir às suas aulas na pós, né? Eu sempre que posso eu assisto, e fico encantado com a sua didática, com a quantidade de informações que você passa, né? Eu não sou da área extrajudicial, mas tenho interesse por ela, e aí sempre que você dá uma aula eu procuro assistir, que eu posso assistir, né? E de fato confirmo aqui o que você falou e o que vários disseram aqui, né? A Renata mesmo, que é sua aluna, acabou de mencionar aqui o brilhantismo das suas aulas. Bom, uma outra coisa que o professor faz, que a gente é demandado a fazer, e você faz muito bem, é escrever, né? E a gente tem aqui não só um professor, uma professora, mas temos aqui autores que vêm passando por essa nossa live, né? E eu, inclusive, estou vendo aí no fundo, atrás, na sua estante, um livro que a gente teve a alegria de escrever uma parte em conjunto, né? Essa foi uma das grandes alegrias que eu tive recentemente. E eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, Flávio, sobre a sua forma de escrita, se você tem algum método específico, se você tem alguma dica que você possa dar, porque, aliás, né, muitos alunos aqui que estão se formando, pelo menos aqui nas nossas lives, aparecem alunos com dificuldades, olha, eu tenho um tema, mas eu não consigo tirar do papel, consigo colocar ali, o que eu faço para isso? E aí eu queria que se você pudesse contar para a gente se você tem uma rotina específica, qual que é o seu método, alguma dica que você pudesse dar sobre a escrita, sobre a arte de produzir textos, e realmente você, nesse ponto, também é caracteristicamente uma brilhante autora. A minha dica, eu acho que a minha dica ela vem mais até da minha vivência no conselho editorial da revista eletrônica, né, no processo de revisão de artigo científico. Né? E também acho que muito em banca de mestrado e doutorado também, né? Que acaba que a gente precisa participar muito, porque a gente faz parte de um programa bem grande lá, né? Na UERJ e na Estácio também. Então acho que vem disso, principalmente. E o que eu vejo não existe atalho. Um trabalho científico bom, ele não permite atalho.
Então, a matéria-prima de um bom artigo científico é uma pesquisa. Isso, assim, para mim, eu tenho convicção. Então, assim, se você está travado, se tem dificuldade, na minha modesta opinião, você não pesquisou o suficiente. Ou tem alguma coisa errada na sua pesquisa. Porque se você pesquisou bem, então você tem ouro em pó. E aí você tem uma matéria-prima sensacional para poder gerenciar, organizar aquela matéria-prima para escrever. Então, assim, eu não vejo, assim, e não tem como você subestimar o leitor. Não existe um artigo científico, um trabalho científico bom, que não tenha como esteio uma pesquisa muito boa. E aí, o quão vasta a pesquisa vai ser, depende da dimensão do seu trabalho. A gente está falando de um projeto de lei, uma coisa revolucionária, não tem mais quase nada, não tem quase nada ainda e tal. Então, você vai muito no que tem de teoria geral, né? Ou de algo similar, ou às vezes direito estrangeiro naquela área e tudo. E você vai fazer uma pesquisa compatível com aquele artigo. 5 laudas, 10 laudas, 20, 30 laudas para uma revista, um periódico de excelência, ou uma tese, uma dissertação e tal. Então, acho que vai ser proporcional. Mas, tendo em vista esse senso de proporcionalidade, tem que pesquisar. Não tem jeito. E não é manual, gente. Assim, então, para mim, manual, você já leu tudo na graduação, minha opinião. Então, assim, se você saiu da graduação, até para de TCC, monografia que a gente chama, em diante, assim, eu já já evitaria manual. Já começaria é a ocasião para você mergulhar em águas mais profundas. Então, você já lê livros específicos sobre aquele assunto, artigos científicos sobre aquele assunto. Porque como a gente está, e aí uma dica que eu dou, numa sociedade muito dinâmica, hoje, muitos autores bons, eles não têm nem mesmo tempo para escrever livros de cada assunto. Então, o que eles fazem? Num artigo científico de 25, 30 laudas, eu descubro tesouros, assim, sabe? Então, eu acho que é essa curiosidade do pesquisador de desbravar. Não esperar o teu orientador ou o teu professor te entregar. Você ter essa curiosidade da pesquisa. Porque com uma boa pesquisa, você tem uma matéria-prima para um trabalho científico, seja ele qual for, de excelência. Então, para mim, é uma condição sine qua non. Assim como um cozinheiro estrelado, se não tiver uma matéria-prima boa, ele não consegue, no final, ter um prato bem feito, né? Então, eu acho que esse é o ponto fundamental. Bom, e a sua rotina, assim, você tem um horário específico? O que você faz? Você coloca as crianças para dormir e vai escrever? Você toma Não, banho escrevendo? Porque não. como é que você consegue dividir seu tempo É. dessa forma? Você é professora, você é chefe do departamento de processo, você é titular de uma serventia extrajudicial, você é mãe de 2 crianças, você faz inúmeras coisas, viaja o Brasil todo, né, e fora do Brasil também, para poder falar sobre diversos assuntos. Como é que você consegue gerir o seu tempo de alguma maneira que você consiga ter um mínimo de razoabilidade para poder manter todas essas funções em dia e continuar sendo uma excelente professora? O que você consegue fazer e que você pode dar uma dica para a gente nesse ponto? Eu sou uma pessoa diurna. Então, assim, por exemplo, se eu quiser, enfim, eu quero sossego porque eu preciso terminar de ler uma tese que eu vou avaliar. Eu vou acordar 4 horas da manhã. Vou atualizar um slide para uma aula. Vou acordar 4 horas da manhã, entendeu? Então, assim, tá aquele silêncio, não tem ninguém, e eu tô zerada. Eu não tô aquele conjunto já de contratempos que fazem parte do dia da vida adulta. Então, eu acordo às 4 da manhã e aí eu faço aquelas questões, assim, aquelas atividades que exigem uma atenção maior na primeira hora, sabe? Antes do alvoroço, antes do WhatsApp pipocar, né? Cartório e departamento e tudo, todo mundo como se estivesse ligando para um 90, sabe? E tal. Então, essa é a minha tendência. E eu sou muito intensa em tudo. Tudo que eu só... ao longo da vida, né? E a gente que já não é mais tão jovem, né, Márcio? Eu permaneço onde eu quero. Em todos os aspectos. Tanto da parte pessoal quanto profissional. Então, eu estou onde eu gostaria de estar. E cada vez eu procuro conviver e estar próximo de quem eu gostaria de estar. Então,
isso faz com que eu desenvolva tudo com muita leveza. Então, assim, eu descanso de uma atividade desenvolvendo outra, sabe? E eu vejo isso com muita naturalidade, porque eu gosto de desenvolver todas elas, e todas elas fazem parte de mim, do meu eu. Me identifico com todas elas, sabe? Então, eu vou nesse switch lá, cá e tal, com muita naturalidade. E também eu acho que é muito importante a gente ter transparência. Então, por exemplo, um aluno entrega para você uma tese para ontem. Primeiro que você já avisou que não dá para você ler com o rigor que nós dois temos, né, da vírgula, para ontem. Não tem condição, porque a gente tem que girar todos os outros pratos, né? Então, primeira coisa é a transparência. Olha, minha agenda pública e notória é essa, eu tenho que dar aula, não tem como, eu tenho que fazer isso, não tem como, eu tenho cartório, não tem como. Então, acho que a transparência é para todos os lugares. Saber que eu desenvolvo todas essas atividades para poder todo mundo entender o que é factível para mim. Eu sou cada vez mais transparente com todo mundo. Eu fazer o que é possível. Isso causa uma tranquilidade um pouco maior para a gente e para baixar um pouco a expectativa do seu interlocutor. Se não baixar a expectativa dele, aí, de certa forma, o problema não é nosso, né? A Sim, pessoa claro. adulta que não está assimilando muito bem o que é possível. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu desenvolvi muito ao longo dos anos, e cada vez eu tento desenvolver mais, é o trabalho em equipe. Porque eu tendo a ser centralizadora, sempre tendi, e isso me fez deixar de fazer muitas coisas, sabe? Então, é algo que eu venho tentando desenvolver cada vez mais, né? Então, assim, na UERJ, eu ter bons monitores, agregar bons estagiários docentes, ter um suporte. Então, no cartório também, eu ter uma equipe que trabalha comigo há muitos anos e eu valorizá-la. Então, eu tento valorizar quem está comigo em todos os segmentos. Seja os professores do departamento que me auxiliam, né, a organizar, né, o departamento que é o maior da faculdade, seja a minha equipe do cartório, seja, enfim, a parte mesmo a parte pedagógica da UERJ, que dá muito trabalho também, porque são turmas grandes. Então, em todos esses segmentos, eu tendo a agregar, somar e cada vez tentar desenvolver um trabalho em equipe, valorizando as pessoas que estão comigo, né? E eu tendo também a dar cada vez mais autonomia, né? Para quem está comigo e a pessoa que vai alcançando, vai mostrando, né? Potencial, da mesma forma que fizeram comigo, eu tento agora fazer também em vários segmentos. Então, eu acho que o segredo está isso, agregar pessoas valorosas, valorizá-las, mostrar para elas que a gente valoriza, querer que elas cresçam e montar equipes coesas e construtivas. A arte de delegar, né? É É, interessante, porque como delegatária, né, não há nada mais presente do que a arte de delegar. E é legal você ter falado sobre o horário, e só fazer uma confissão aqui para o pessoal. Eu e Flávia, a gente tem nesse ponto exatamente os horários trocados, né? Então é mas isso muito ajudou comum já a quando gente nós, na vida. muitas vezes, quando a gente tem que fazer trabalhos em conjunto, né? Eu mandava a mensagem para a Flávia É, 3h30 da manhã e eu sabia que ela estava dormindo, mas na meia hora é, depois ela acordava e eu estava indo exatamente. dormir, né? E a É, gente se trocava mensagens pelas exatamente. madrugadas, cada um, sol e lua, né? Nunca se encontrava, mas ao mesmo tempo estavam dialogando Perfeito. ali, Então, né? Eu assim, o já sou o trabalho fluía contrário, perfeitamente, né, Márcio? perfeitamente. Quando eu acordava, eu sabia que ela já tinha visto as mensagens, e quando ela acordava com mensagens. Era importante Exatamente. falar isso, porque Márcia aqui em casa e Álvaro já sabiam, e os celulares estão lotados de mensagens de madrugada. Falou que você manda mensagem de madrugada para Flávia, deixa que daqui a pouco ela vai ver. Eu mesmo fiz Não, o contrário, né? tranquilo. E eu, assim, E as zero, coisas funcionaram. e eu tranquila já. Eu falo, bom, agora tá É, na minha. Tá no meu turno, né, Márcio? Tá no meu turno. Aí é bom que tá de exatamente. Turno silêncio e aqui. contrator. E isso a gente precisa de concentração, então deixa eu pegar essas questões do Márcio aqui antes que a casa pegue fogo, né? Então a É, gente tem é. realmente o time perfeito, né, amigo? Nesse ponto, sempre funcionou. Bom, querido, a gente está infelizmente caminhando para o final, né? Nosso papo está muito legal, muita gente gostando aqui, mas combinado é combinado, né? E professor de processo, sobretudo, não pode perder prazo, né? Então, por conta disso, já nesse nosso finalzinho, nessa parte final dessa nossa live, eu queria te perguntar mais duas coisas. A primeira
é que, embora não pareça, né, como o Zé disse lá no começo, já tem aí um tempinho razoável na carreira de professora. E você tem inúmeras outras tarefas. Para além das que eu já citei, você também é secretária do IBDP, você também representa, por exemplo, a Associação de Cartórios fora do país, enfim, você tem inúmeras coisas e você poderia eventualmente escolher, olha, agora eu acho que eu não quero mais dar aulas, eu quero reduzir a minha quantidade de aulas, eu não quero assumir aulas em pós-graduação, como, por exemplo, eu fico te convidando para participar lá na Escola Mineira de Direito, em tantos outros lugares, enfim. Mas não, você não faz isso. Você continua e continua e continua seguindo adiante como professor. O que que faz? O que que te move a seguir? O que que faz seu olho brilhar para continuar como professora cada vez mais como você é? Eu acho que é a conquista dos alunos. Então, assim, se eu tiver uma. Com certeza é isso, assim. Então, assim, você tem uma turma de, como eu já tive na graduação, né? Conforme a gente vai seguindo, assim, processo. Agora eu estou em processo 4, os meninos estão no nono período, a turma tende a ficar menor. Mas, no geral, assim, em TGP, a gente tem mais de 100. Eu cheguei a ter 125 na graduação. Então, você tem uma turma com muitas demandas, com muitas questões e tudo. Mas, assim, se tiver um aluno interessado que quer realmente mergulhar em águas mais profundas, para mim valeu a pena. E eu encontro essas pessoas no caminho. Então, o que me move são os meus alunos, sabe? Porque eu me vejo neles, eu me vejo neles. Então, para mim, é um ciclo que se renova. E eu não penso nunca em abrir mão da carreira de docência, porque eu acho que é uma forma da gente, de certa forma, compartilhar tudo que a gente aprende. Então, eu não consigo ver como cessar esse processo, sabe? Então, é uma forma, é como se fosse um agradecimento e um compartilhamento do que a gente descobre, sabe? Então, para mim, é orgânico. É orgânico. Então, assim, não visualizo como um fardo, eu visualizo como um ciclo. Como a gente, como advogado, como delegatário, ou seja lá para onde que o destino nos levará, né, Márcio? Eu vejo que a gente, em qualquer lugar que eu e você nós estivermos, a gente vai querer estudar para entender o que está acontecendo, né? Então, nunca assim no meu cartório, porque é assim porque é. Nunca vai ser assim. Nunca vou fazer dessa forma. Eu vou entender e vou tentar fazer o melhor possível, né? Então, esse processo de aprendizagem, ele é inerente às minhas atividades de uma maneira geral, inclusive profissionais. Então, o ensinar, para mim, é muito natural, sabe? É muito orgânico. Então, eu não visualizo essa cisão porque ela não me parece artificial, sabe? Ela me Sim, sim, parece muito orgânica. Então, faz é sentido para mim. natural, claro. É interessante. E é legal você comentar, porque, principalmente nesse período de 2 anos aí que a gente ficou sem aulas presenciais, né? Embora tivéssemos as inúmeras aulas online, palestras, enfim, eu particularmente eu sentia uma falta muito grande do contato com os alunos, assim. E às vezes eu acabava uma aula online, hoje tinha sido interessante, tinha tido um debate, enfim, mas quando as aulas voltaram e sempre tem aquela coisa daquele retorno, aquela dificuldade que todo mundo sentiu, mas depois que elas voltaram e eu pude perceber o olhar nos olhos dos alunos, ver as conquistas deles, tinha dia que eu chegava em casa assim super cansado, costumo dar aula no último horário e tal, mas eu estava tão energizado porque eu estava vendo que aquilo fazia sentido para eles, né? E é como você falou, não tem como parar, não tem como largar, é algo que te faz viver praticamente, né? Então, para nós, professores, estar em sala de aula, preparar, corrigir o texto, ajudar o aluno a crescer um pouco aqui, um pouco lá, isso faz toda a diferença para a gente, né? Isso é vida para Eu nós, acho que né? essa Isso é muito legal. irmandade nossa também, né? A gente vê outras pessoas que não são assim tão normais, assim como a gente, né? Que estão nessa roda viva também, no mesmo barco e de bem com a vida, né? Eu acho que também impulsiona, né? A gente ter essa rede de amigos, de colegas também. Eu acho que isso também impulsiona, sabe, Márcio? A gente não se sente sozinho, sabe? Eu não acho que a vida do Claro, professor claro. seja solitária por conta disso. Então, eu acho que também isso impulsiona a gente, né? Não, não tem dúvida, não tem dúvida. Bom, última pergunta, prometo.
para a gente cumprir o nosso prazo. Como você sabe, eu já sempre digo aqui, a minha ideia é que a gente possa inspirar de alguma forma os professores do futuro, ou aqueles que eventualmente já são professores, mas que estão encontrando dificuldades que nesse momento pareçam eventualmente intransponíveis, dificuldades que se mostram muito grandes e que aquele professor, aquele docente pensa em desistir. Eu gostaria que você deixasse uma palavra final, Flávia, se possível, para essas pessoas que estão na carreira e que eventualmente se encontram desanimados, ou para aqueles que estão pensando em ser professor e que não têm certeza se de fato era isso que querem ou não. O que você poderia dizer para esse grupo ou para esses grandes grupos de pessoas? Bom, eu queria dizer que eu, em primeiro lugar, eu sempre acreditei no ensino formal. Então, eu acho que, eu sou autodidata nisso e tal. Isso significa que a pessoa poderia, se ela tivesse tido bons professores, tivesse estudado, alçado voos mais altos. Eu acredito nisso, sabe? Porque eu vivenciei isso, né? No próprio cartório, né? Que eu fui com a minha base e tudo, e eu tive que estudar para entender aquela engrenagem e não ficar porque é. Em vários segmentos, mesmo não na parte profissional. No cartório também, que a gente tem essa parte toda de certa forma, né, uma comunicação, né, com os nossos usuários que a gente precisa desenvolver, porque tem essa questão comercial, tem um quê de RH, tem um quê de liderança de equipe, tudo isso. A parte de editoração científica, que eu fazia as apalpadelas, né? A gente está fazendo 15 anos da revista eletrônica, então eu fazia muito no escuro. Então, era muito no sentimento, e depois que eu me associei à Associação Brasileira de Editores Científicos, que capacita, que faz cursos gratuitos e pagos, e eu fiz curso de revisor com nível internacional, e sempre faço os cursos deles, inclusive com editores estrangeiros, e os melhores do Brasil em todas as áreas. Eu vejo o salto qualitativo do ensino formal, sabe? De você ouvir quem faz ciência naquele assunto e te dá as dicas, compartilha com você as dicas e as informações valiosas, de salto de qualidade. Então, eu sou a prova de como o ensino formal vale a pena. Então, a minha palavra, né, de estímulo para quem quer ser professor é que é indispensável e vale a pena, independentemente do agradecimento, da retribuição que seja dada, né, tem que ter. E aí, o interessante, Márcio, meu irmão, que não é professor, ele me deu esse livro aqui, não faz muito tempo, do Leandro Carnal, Conversa com um Jovem Professor. Um livro fininho, como diz meu pai é muito engraçado. Meu pai pega livros e vai falar assim, isso aí eu leio numa tarde. Entendeu? É lógico, né? Logicamente, se eu tivesse aposentado também, eu leio numa tarde. Então, meu pai adora fazer isso, eu leio numa tarde. Enfim, esse livro realmente dá para ler numa tarde mesmo com outras coisas. E é bem, assim, leve, despretensioso. Realmente é uma conversa. E aí ele corrobora, olha que interessante, para quem está nessa dúvida, acho que vale a pena ler esse livro. Porque corrobora muito, sabe? E aí uma coisa que ele fala, por exemplo, nasce um equívoco comum no Brasil, é opor criatividade ao método ou ao conhecimento formal. Picasso copiou Velázquez no Museu do Prado antes de ser Picasso. E também depois. Aprendeu com os grandes mestres, dominou técnicas clássicas, como a pintura a óleo e o desenho. Para criar seu universo original, Monteiro Lobato estudou, de forma muito tradicional, a etimologia e o latim. Passou horas sentado decorando coisas e seguindo caminhos bem tradicionais. E aí, somente então pôde subverter. Aí ele fala, criatividade não é o prêmio que se ganha ao passar por tudo que é comum ou inútil. Mas é difícil conceber a novidade sem dialogar com a base que a gerou. Isolado numa ilha e sem educação formal, duvido que o gênio de Einstein tivesse chegado onde chegou. Retire da cabeça do aluno que ser criativo é se esforçar menos ou dar um jeitinho que substitua o método. Ser criativo implica colocar maior energia, pois vai além da repetição dada pelos outros, não a quem. Ser criativo é ultrapassar, não reduzir. E aí, por fim, ele fala o seguinte, o brilho de ser professor é a nossa relevância. Não existe sociedade sem aulas. Não é possível fazer nada no mundo sem professores.
Todos os médicos, engenheiros, políticos, operários especializados foram, por alguns ou por muitos anos, alunos. Todos tiveram professores. É um exército invisível. Vemos as obras prontas, o paciente curado, a máquina construída, o texto escrito, e esquecemos que atrás de cada autor há um professor. Somos a malha invisível que dá coesão social. E eu acredito nisso piamente. Piamente. E quando eu falo ensino formal, eu estou falando o seguinte: um eletricista que antes teve um mestre, um pai, alguém que chegou antes e passou as informações para ele. Não foi conectando fios a esmo e tacando fogo no parquinho, literalmente, que ele se tornou um bom eletricista, disputado no mercado como o Cristiano, um eletricista, que você tem que pegar a senha do INSS para conseguir ele. Não foi assim, foi porque ele recebeu uma instrução antes e não tacou fogo no parquinho. Então, eu acredito nisso piamente. Então, acima de qualquer agradecimento, acima de qualquer remuneração, de qualquer placa na porta, é isso, saber que você é indispensável. Você é indispensável. E tudo à sua volta seguiu e existe porque teve antes alguém para ensinar. Nossa, perfeito. Não poderia haver forma melhor da gente encerrar nossa live, querido. Foi realmente sensacional. Tá todo mundo aqui te parabenizando. Como, obviamente, eu já imaginava que ia ser, né? Claro que a gente nunca sabe exatamente o que vem pela frente, mas vindo de você, certamente seria um sucesso. Fico muito feliz de poder ter tido essa conversa contigo, de poder bater esse papo com você. Passou muito rápido. Na hora que eu olhei aqui no relógio, já estava acabando. Até extrapolei um pouquinho dos nossos minutos, mas eu acho que ninguém vai ficar bravo comigo por conta disso. Né? Tô vendo aqui muita gente te elogiando, passou por aqui. Cília é sua aluna também, nosso querido colega. Marcelo está aqui. Salve, Marcelo. Tudo Um bem, meu amigo caro? Que querido, muitos bom. amigos Tanta gente queridos. por aqui. Clara Leite. Clara Olha, Leite é dessas, tá? A menina prodígio. Então tem umas que meninas bom. prodígios aqui também. Que bom, fico muito feliz. Bom, gente, essa live aqui vai ficar gravada no meu perfil do Instagram. Quem não conhece pode seguir aí, o professor Márcio Faria. Depois eu vou levar também essa live, assim como eu já fiz com as outras, lá para o canal do YouTube. Para você que está assistindo no YouTube aí, pode procurar as outras lives, né? Tem mais de 35 episódios dessas nossas conversas de professor e professoras. E vamos seguindo, né? Em 2023 vem aí, nós temos muitas ideias pela frente, muitas outras lives a serem feitas. E queria já dar um spoiler do que eu pretendo fazer para o ano que vem. Né? Uma das coisas que muita gente está pedindo aqui, Flávio, é que eu comece a conversar com professores que foram meus professores formais. Então, Boa! eu estou tentando, Vai ser dentro do possível, emocionante. Haja conseguir, coração, hein? não necessariamente de processo, porque né, Haja a gente sabe coração. que existem outras matérias também importantes por Existem. aí, mas vou tentar fazer com que isso aconteça, e aí vou tentar também segurar a minha É. emoção, que já é difícil quando converso com você, por exemplo, né? Mas, enfim, vamos seguindo, essa Vamos. é a ideia. Queria mais E eu uma vez... estarei aqui acompanhando, que bom, que espectadora, bom. porque eu sou fã de carteirinha dos professores e se eles fizeram diferença na sua vida, Márcio, tiro o chapéu para eles. Então já tô aí a espectadora número 1, meu amigo. Obrigado. Bom, antes de passar a palavra para você fazer um agradecimento final, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, todo mundo que dá força para que esse projeto continue, né, para que a gente possa seguir adiante. Queria também aproveitar, já que essa é a nossa última live do ano, desejar um feliz ano novo para todo mundo, um ótimo Natal, peço para que a gente possa seguir esse ano aí novo de forma bastante bem, com saúde, com muito estudo, com muita alegria, né, e que você também possa saber e você sabe disso, mas é bom deixar registrado que o que você precisar contar comigo, você sabe que eu estou à sua disposição também para seus projetos, e certamente também serão meus projetos. Obrigado mesmo, mais uma vez, boa noite para todo mundo e a palavra final é sua. Um beijão. A minha palavra final é agradecimento, Márcio, gratidão por esse projeto mais uma vez, que para mim é sensacional, como eu disse, sou fã de carteirinha. A gratidão aí por tudo que você faz, pela seriedade com que você conduz toda a sua trajetória acadêmica no processo civil. Então, eu sou uma leitora dos seus trabalhos, tenho uma alegria muito grande de dividir ideias com você. Gostaria de que a gente tivesse a oportunidade de dividir cada vez mais, né? E também
externar aqui a minha gratidão por ser sua amiga também, né? Então, tio Márcio, como diz o Pedro, é uma alegria muito grande ter tio Márcio aí comigo e seguimos juntos aí, se Deus quiser, com uma estrada muito longa. Então, acho que a palavra final é realmente gratidão por todas essas veredas aí que unem os nossos caminhos, meu amigo. E Obrigado, Feliz querido. Natal a Obrigado. todos também, viu? Para nós. Obrigado. Um beijão para você, um beijão para todo mundo. Fique com Deus. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Márcia. Até a próxima, amigos. Tchau, tchau. Tchau.